time investidor, olhando para o time da Ponte Preta, qual jogador você compraria para a Macaca? E olhando pelo lado da Ponte Preta, sem considerar a falta de dinheiro do clube, qual o valor você pediria para vender esse jogador? Deu para entender ou não? Então você é que está comandando o seu time, né? O seu time é a Ponte Preta. E aí você vai fazer um investimento. Qual é o investimento que você faria? Qual é o aporte de capital que você colocaria no seu time, que é a Macaca? Aí você está do lado, você está como dirigente do seu time, que é a Ponte. E aí tem lá no seu time um jogador e você, sem considerar a falta de dinheiro, quanto é que você pediria para vender esse jogador? E aí vamos para o Guarani. A pergunta é exatamente a mesma hoje para os dois times. Se você fosse um investidor bugrino, fosse contratar um jogador, quanto é que você estaria disposto a fazer investimento no seu time do coração? E olhando do lado do Guarani, se você tivesse lá, sem considerar a falta de dinheiro, tem lá um bom atleta, um jogador de boa qualidade. E aí, qual é o valor que você acha que uma revelação, por exemplo, um jogador de qualidade, qual seria o valor certo, ideal, que você pediria para vender esse jogador? Então a brincadeira hoje aqui é para você se transformar ou num investidor ou então num diretor, num gerente, num superintendente de futebol do seu clube do coração. 97102-1493. Claro que se você quiser também opinar sobre qualquer outro assunto concernente ao futebol, não só do futebol de Campinas, pode mandar também a sua participação para cá. 97102-1493 é o WhatsApp que está a partir de agora à sua disposição. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte, querido cliente. Vamos às pautas do dia. Muito interessante essa pauta de hoje, né? Bem criativa, por sinal. Se você fosse um time investidor olhando para o time da Ponte, qual jogador você compraria da Macaca? Filipinho, com toda certeza. E olhando pelo lado da Ponte, sem considerar a falta de dinheiro do clube, qual valor você pediria para vender esse jogador? 10 milhões de reais. Se você fosse um time investidor olhando para o Guarani, é a mesma pergunta, né? Do Guarani, João Vitor. Qual o valor que você pediria? 5 milhões de reais. Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Aliás, hoje, inédito aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. O que a festa da firma não faz, hein, ó? Pessoal, comparece em peso. Qual é o problema? Vamos lá, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde, seja bem-vindo aqui na nave. Isso aqui é uma nave, né? O estúdio digital porque da eu não Rádio sou bem-vindo, Bandeirantes. é só ele que é bem-vindo. Você é sempre muito bem-vindo. É que, no caso, né, você, de vez em quando você vem aqui, está aqui no estúdio. O Tigrão... Vem todo dia. Vem todo dia, exatamente. Ele todo apresenta aqui o Nossa E Área. eu venho todo dia no Nossa Área, todo dia que posso, ele é testemunha Graças disso. a Todo Deus dia que que você pode. Não. Todo dia que Não, pode no mas Nossa Área. São vários. Agora com você que eu não venho, que você me agita muito. E você, assim, de cada vez em quando, de 3 em 3 anos,
Aí você aparece aqui no estúdio digital. Que dia que você fez o churrasco aqui para a equipe de esportes e para o jornalismo? É verdade, faz uns um mês, né? 30 dias. Eu tive aqui. Eu tive aqui. Então não são de 3 em 3 anos. Você está sendo injusto. E fora destas duas oportunidades, quando foi que você apareceu aqui nesse estúdio? Tinha alguma coisa para dar um bilhete? Tinha bebida? Tinha comida? Tinha banda? Eu já dei uma olhada ali. Tinha um barrilzinho ali que tá até com esquimó brincando em cima dele com esse calor. Mas agora não, hein? Tem que esperar às 7h30. Não sei se será possível. Farei o que poderei. Fala, galera. Um abraço a todos os amigos da Bandeirantes. É sempre bom a gente começar de forma descontraída. Afinal de contas, a vida tá tão difícil, os problemas se avolumam para todos nós, mas a gente tem a proteção divina para tentar das melhores maneiras possíveis, né? Ir driblando e ir resolvendo os problemas. É um prazer sempre muito grande a gente estar aqui, e rir acaba diminuindo um pouco o estresse. Se você, fala galera, se você fosse um time ou investidor, olhando para o time da Ponte Preta, qual jogador você compraria da Macaca? Nesse momento, o Amaral. O Amaral. E olhando pelo lado da Ponte Preta, sem considerar a falta de dinheiro do clube, qual valor você pediria para vender esse jogador? Bom, o Amaral é um jogador raro, né? Primeiro porque é muito jovem. Segundo que ele realiza algumas funções no meio-campo, tem muito que amadurecer ainda, às vezes apresenta algumas instabilidades, mas é um ótimo jogador e é cria da casa, é aqui da periferia de Campinas, é campineiro da Gema, é um cara que tem tudo para, com um pouco mais de amadurecimento, render bons frutos. E, claro, né, não pode acontecer o que aconteceu com o Alisson, né? Esquecer de depositar o fundo de garantia do menino. Aí sai na manha, né? Então todo mundo ligado aí, é uma das joias da Ponte e que pode sim, a médio prazo, ao lado do próprio Felipinho, viabilizar aí pelo menos uma oxigenação. Eu acho que é jogador hoje, no estágio atual, e pode subir muito esse preço, mas se chegasse um cara e falasse, eu quero levar o Amaral, eu sei que a multa é maior que isso, que eu vou dizer, mas na faixa de 8 milhões de reais. E a mesma coisa com relação ao Guarani. Eu acho que no caso do Guarani, que tem jogando, que terminou a Série B, menos jogadores que são do clube e mais jogadores que são de parceria, eu acho que é difícil a gente fugir do João Vitor, que hoje parece ser um jogador de 100% dos direitos econômicos pertencentes ao Guarani, né? Então, eu, se viesse comprar o jogador aí, compraria o João Vitor, se eu fosse investidor ou um time investidor. Ou mesmo um investidor aí que não tivesse um time específico. E quanto custaria o João Vitor hoje? É um cara ainda em evolução, ainda crescendo na carreira, jovem, mas também nessa faixa aí do Amaral, com uma vantagem. É um cara que faz gol. É atacante. Atacante é sempre mais caro, mas como eu acho que o Amaral está um pouquinho mais maduro e o João Vitor acabou virando titular do Guarani, porque o Loser acabou adaptando o Bruninho a uma condição de meia, porque os meias deram chabu. O que é dar chabu? Quando você pensa que vai explodir, que vai estourar a bomba ou o rojão e faz puff, e não explode. Então deu chabu. Né? Tem até vou fazer de graça essa daqui, tem até um slogan aí de fogos de artifício que eu gostava muito quando moleque, hoje não gosto mais, que acho que é muito perigoso. Aliás, salvo engano, em Campinas é proibido a venda de fogos de artifício, né? Salvo engano de minha parte, tem uma lei aí municipal que proíbe a venda, então o pessoal vende nas cidades do entorno, Sumaré, Valinhos, eu conheço loja de fogos de artifício. Mas tinha um dos grandes fabricantes, que eu acho que existe ainda, quando eu era moleque, e o slogan das propagandas era o seguinte: fogos Caramuru, nunca dão chabu. Olha aí, isso é do tempo que a gente corria atrás de balão, que é outra coisa que é proibida hoje. Então os meio-campistas do Guarani, Isaac,
Regis, deram um chabu. E aí veio o Bruninho pro meio, inteligente, intervenção, boa observação do Humberto Lousa, e aí sobrou uma vaguinha pro João Vitor, que ia disputar a posição. Não fosse o Bruninho tivesse jogando na dele, seria Bruno José, Derek e Bruninho. Aliás, baita ataque. Mas como o Bruninho veio por dentro, pinçaram o João Vitor e deu certo. E aí atacante é mais caro, mas ele ainda está num estágio, para mim, de amadurecimento menor do que o Amaral, que pela necessidade da Ponte teve que lançar o jogador muito prematuramente, e aí é mérito do Hélio dos Anjos, né? Mas eu acho que é mais ou menos equivalente nesse momento, com tendência do João Vitor ficar maduro, pronto, mais caro por ser atacante é mais caro. Nesse momento, faixa de 8 milhões também. Você se referiu ao Amaral, jogador de Campinas, gerado em Campinas, periferia de Campinas. Só que o João Vitor, você não falou nada disso e ele também é de Campinas. Eu ia até confirmar isso, porque o Amaral, ele foi gerado na base da Ponte. Não é o caso do João Vitor, que inclusive veio para o Guarani jogando fora do país. E quando veio para a Ponte, veio da Caldense. Da Ponte foi para o Ituano. Depois saiu um pouquinho, acho que é Portugal, e volta para o Guarani em alta. Aliás, foi muito mal aproveitado na Ponte. Então, um motivo a mais para a gente torcer. Torcemos sempre pelo êxito e pelo sucesso de todos os atletas. Mas um motivo a mais para que a gente torça efusivamente, de todo o coração, pelo sucesso cada vez maior do João Vitor, pelo fato dele também ser campineiro da Gema. Bem, você mande pra cá a sua participação via WhatsApp 971021493. As pautas do programa de hoje com referência ao Guarani. A auxiliar da casa Benhur Moreira deixa o Guarani após 4 anos e vai integrar a comissão técnica do Novo Horizontino, de Eduardo Batista e Michel Alves. Benhur comandou o Guarani de forma interina em 5 partidas. Foram 4 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 26,7%. Guarani negocia a contratação de Ryan para a próxima temporada. Indicado por Juliano Camargo, o novo executivo de futebol do Guarani. Zagueiro não renovou com o Criciúma, onde disputou a temporada 2023, inclusive com o acesso. Guarani aproveita período sem jogos para melhorar a drenagem do estádio Brinco de Ouro. O clube trabalha para deixar o gramado em boas condições até o início do Paulistão, marcado para o dia 21 de janeiro. Arquibancadas do estádio também estão recebendo pinturas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Crisma e Renanzinho são liberados para novos clubes. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Pablo Diego deixa a Ponte Preta e acerta com o Ituano para 2024. Sim. Nossa, que coisa, hein, rapaz? Atacante de 29 anos marcou 11 gols e deu 4 assistências em 31 partidas disputadas pela Macaca nesse ano. Pablo Diego se recuperou de uma artroscopia no joelho no meio do ano e foi um dos principais jogadores do time campineiro em 2023. Sem acordo por renovação, Fábio Sanches é anunciado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Zagueiro e capitão deixa a Macaca após 2 temporadas e meia. Pela equipe de Campinas, Fábio Sanches disputou 90 jogos e marcou 1 gol. Matheus Silva abre mão de férias para acelerar processo de recuperação. Zagueiro teve uma fratura no ombro direito em outubro e precisou passar por cirurgia. Comissão técnica aprova Gabriel Santiago e deve ter o contrato renovado com a Macaca. Iago Dias, ex-Londrina, e Fábio Lima
ex-ABC entram no radar da Ponte Preta. Atacantes estão livres no mercado e interessam a diretoria executiva da Macaca para a temporada 2024. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Federação Paulista de Futebol divulga a programação da Copinha. Veja a tabela da Ponte Preta. Você entrando lá no portal, você saberá quais os dias que a Ponte vai disputar jogos da Copinha na fase de grupos. E tem as pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a opinião deles. Pauta 1. Diante de impasse, Léo Ortiz manifesta ao Bragantino desejo de acerto com o Flamengo. Zagueiro reforça vontade de se transferir ao clube carioca, após pedido do time de Bragança ser maior do que os 6,5 milhões de euros previstos em contrato. Rubro-Negro fez proposta inicial de 5 milhões de euros. Portanto, há uma diferença de 1,5 milhão entre aquilo que o clube de Bragança quer e aquilo que o clube carioca está disposto a pagar. Pauta 2. Santos busca Elano para ser o elo entre o futebol profissional e as categorias de base. Ídolo do Peixe é procurado para integrar a comissão técnica fixa do clube e trabalhar com o Thiago Carpini, que será o novo treinador do Peixe. Pauta 3. NFL anuncia jogo no Brasil na temporada 2024-2025. Confronto inédito será realizado em São Paulo, na Neoquímica Arena, em 2024. Miami Dolphins, que tem relações comerciais com o mercado brasileiro desde 2021, deve ser anunciado como equipe prioritária para desembarcar na primeira investida da Liga no país. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas que os comentaristas vão colocar no programa de hoje a opinião em um dos assuntos. 17:19, Gabriel Ribeiro na mesa de áudio, no coração da Rádio Bandeirantes. Lucas Pessoa no corte de imagem, no switcher aqui da Rádio Bandeirantes, eles que são do time do Gil Kleber. E aqui Valdemir Gomes, outra palavra fácil, fazendo mímicas no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, aproveite e dê um like aí pra nós. E você viu aí, né, quando filmou aqui o Tigrão, o Gil Kleber, que comanda a equipe técnica, está aqui só na observação, vendo se os pupilos, vendo se aqueles que ele comanda estão trabalhando direitinho. Como é bom ser chefe, hein? Fica aqui parado no ar-condicionado com a mão no bolso. Faz porra nenhuma, hein? Olha lá. E voltou, viu? Vou falar pra você, voltou em forma das férias, hein? Aquela forma de pera, né? 17:21, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você.
você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior com os times de Campinas. O Guarani, que está no grupo 9 com sede em Tupã, estreia no dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, dia 3 de janeiro, contra o Tupã, às 13 horas. Já a Ponte Preta está no grupo 1 com sede em Tanabi e o primeiro jogo da Macaca será também no dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, também às 13 horas. As estreias dos times de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo que há de melhor no mercado de acabamentos para deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento, viu? É para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, na rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina, mega loja, na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Então siga o Instagram, @Aeropisos, ou então pelo WhatsApp 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. 17h29, já atualização de Guarani, Ponte Guarani. Agora tem ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Boa tarde. Rapaz, será que esse ano vai ser do mesmo jeito? O maior sofrimento da gente, cara? Porque eu só vejo os outros times aí contratando e a gente não contrata ninguém. Só mandando embora, só indo embora. Esse presidente tá aí, esse Marco Rebelin, um dia eu tava num churrasco com ele, em frente ao Majestoso, e ele fazendo oposição a outra diretoria que tava, entendeu? Agora ele entrou, você só vê ele reclamando. Ele não sabia que a Ponte não tinha dinheiro, cara. Todo mundo sabia, entendeu? Então para de chorar, cara. Sabe? Faça alguma coisa, entendeu? O time só perdendo jogador, entendeu? Não traz, você não vê falar que contratou um jogador bom. Não. Esse ano vai ser um sofrimento de novo, cara. Eu não aguento mais. Entendeu? Não é só eu que não aguento, não. A torcida da Ponte não aguenta mais. Todo ano lutando pra não cair, cara. Porra, isso é uma falta de respeito, velho. Desculpa o desabafo. Aqui é o Ivan de Sumaré. Mas tá difícil, viu? Ok, mensagem de texto. Tigrão, João Vitor tem 24 anos. João Vitor nasceu em Paulínia e nas últimas 3 temporadas, 67 jogos, 4 gols, 7 assistências. É muito baixo para um ponta de lança. Não vale 1 milhão. Renanzinho, que tem 20 anos, tem números parecidos. Abraço, Felipe do Bonfim. Um abraço para você, Felipe. Obrigado pela participação. Olha, eu como tenho por norma respeitar a opinião de todo mundo, né? E o Batista tinha dito aqui que ele é de Campinas, você está dizendo que ele é da região, mas é Paulínia, né? Também não muda nada, um abraço a todos aí em Paulínia, aliás, onde é muito grande a audiência da Bandeirantes. E ele é do Bonfim, né? O nosso ouvinte. Bonfim, um dos bairros mais tradicionais de Campinas. Então é o seguinte, companheiro, vamos esperar, né, o mercado. Vamos esperar. Se os números do Renanzinho são parecidos com o do João Vitor, e torço também pelo Renanzinho, torço para que tudo corra bem para ele, mas eu acho o João Vitor um jogador muito acima, em termos técnicos, do que o Renanzinho.
que aliás teve todas as oportunidades que poderia ter recebido no Guarani. Então, respeito sua opinião, mas discordo. Se o Guarani colocar o João Vitor à venda por 1 milhão, eu vou tentar levantar um financiamento para comprar o João Vitor e ganhar dinheiro. Lógico que eu não posso ter jogador no meu nome e também não é meu negócio. Eu não trabalho com isso. Mas você pode ter certeza que você está dizendo que não vale 1 milhão. Se o Guarani te ouvir e botar o João Vitor à venda por mais do que você acha que ele vale, porque você disse que não chega em 1 milhão, e botar por 1 milhão, ele fica à venda, bota aí num leilão de jogadores, um leilão virtual, um leilão online. Ele não fica, assim, aguardando proposta e o negócio não demora sequer 30 segundos para ser fechado. João Vitor nasceu em Paulínia, mas foi criado em Campinas. É campineiro de adoção. Mais um ouvinte, mensagem de áudio. Banda, aqui quem fala é Marcelo Lopes de Campinas. Pô, eu tava vendo aqui, a Ponte Preta tá atrás desse tal de Igor Dias. Cara, ninguém merece, cara. Jogadorzinho bem meia boca mesmo. Jogadorzinho nota 2,5, 3 no máximo. Pô, se for pra usar esse jogador, cara, contratar esses meia boquinha aí, pô, então usa os juniores, cara. É muito mais fácil, dá chance, sabe? Ou então, cara, faz o que todos os times estão fazendo, que é a salvação hoje do futebol. Vira uma SAF, para de brincar de administrar, hein, Berlim? A Ponte Preta não é jogo de botão, não, que você vai lá, pega uma pecinha, põe outra, é um time de futebol. Você tá levando a Ponte cada vez mais pro fundo do poço, principalmente com essas entrevistas suas de chorão. Você sabia que a Ponte estava quebrada, e se você sabia, então não pegava a Ponte, cara, sabe? Agora fiquei contratando aí jogadorzinho em meia boca e ó, ninguém merece, cara. Olha, 2024 promete, hein? Fala sério. Abraço. Abraço, ouvinte Edson Batista, boa tarde. Ontem houve a entrevista do presidente do Guarani, foi patético. Ele não sabe nem se expressar, não conseguiu explicar o inevitável. E veio com um monte de conversa fiada e não explicou por que em 24 pontos a disputar só ganhou 4 com times rebaixados no meio da tabela. Ontem entrevistamos aqui o André Marconato, entrevista exclusiva e ao vivo. Ele participou, tá na moda, né? Pelo menos no dia de hoje ou nesses dias. A sabatina. Só que aqui não é a sabatina do Senado, aqui é a sabatina dos comentaristas e do apresentador. Todas as perguntas foram feitas. Vocês, CH e Tigrão, Tigrão e CH, fizeram as perguntas que vocês queriam, porque o presidente topou a parada, participar de uma entrevista ao vivo e não houve nenhuma censura prévia e também nenhuma pauta prévia. Cada um perguntou aquilo que tinha o desejo de perguntar. Vocês perguntaram tudo que queriam ou não? Eu perguntei tudo absolutamente que queria e tem outro detalhe, ele não respondeu o que aconteceu com o time nas últimas rodadas porque ninguém sabe, nem ele, nem os jogadores, nem a comissão técnica, nem nós aqui da Bandeirantes. Nenhum comentarista sabe, porque é indecifrável o que aconteceu. Isso é para dar nó em cérebro de qualquer um, isso é segredo da esfinge. Eu gostei muito da entrevista, gostei mesmo. Claro, objetivo, evidentemente que tinham mais 30 perguntas, mas diante do tempo que era disponível, eu pelo menos fiquei satisfeito com as perguntas e respostas. E você, Tigrão, perguntou tudo que desejava ou não? Não, eu não perguntei tudo o que eu desejava, porque o tempo, né, existia uma limitação de tempo, mas dentro do tempo que me foi dado, eu procurei usar da melhor maneira possível e fiz as perguntas que eu, dentro da minha maneira de analisar os fatos, eram as mais importantes. Eu achei boa a entrevista, achei que o Marconato, o André Marconato, deu as respostas, coisa que ele não tinha certeza, ele foi muito sincero, né? Não sei se são mais 3 ou 4 anos que a Magnum vai continuar pagando esses 350 mil. Perguntei se o valor era esse mesmo, e ele disse que se não fosse esse era bem próximo disso. Perguntei de uma possível alternativa 2,
Você entendeu esse negócio que eu coloquei para ele que era extraoficial? Seria assim, ó, derrubaria a cabeceira do placar. Derruba. E ali todo aquele espaço que tem entre o fosso e a cabeceira já seria utilizado pelo empreendimento imobiliário. Esse projeto já existe. Ali seria o limite do gramado. Veja, mas só que esse projeto existe, mas não na parceria com a Magno. Não. Quem fez esse projeto... Foi o Carlos Pinto. Foi o Carlos Pinto Neto. Isso. Ele pagou do bolso. Inclusive, quem fez o projeto foi o mesmo arquiteto que fez o projeto do Allianz. Isso. Estádio do Palmeiras. Então, a ideia... Me pareceu, na época, né, o projeto mais inteligente e viável. Só que ninguém se interessou, né? Como a gente não tem aqui o projeto para mostrar, e nem uma maquete, seria assim, você faz um corte ali, né, e aí o estádio começaria lá no canto da Vitalícia de um lado e lá na ponta do tobogã do outro. E ali seria feita uma divisa. E toda aquela área onde está a cabeceira do placar e mais o que está encostado aqui no campo, né, até aquele gramado que chega no limite do fosso, né, que é uma área grande, aquilo ali já seria utilizado pelo empreendimento. Ali no fosso seria o limite do terreno do empreendimento, que iria até lá no lago, na igreja lá para frente, no ginásio de esportes e tal. E o brinco passaria por um retrofit, ficaria com uma cara de arena, né? Talvez fosse até suprimido o fosso, que aproximaria muito mais o torcedor do gramado, e a Magno faria toda essa infraestrutura, mas se desobrigaria de construir o novo estádio. E o Guarani não sairia do brinco nunca mais. O Marconato até falou, é sonho nosso isso daí, de não sair da própria casa. Mas eu acho muito pouco provável que essa negociação se viabilize, porque há uma diferença brutal de valores imobiliários, valores de mercado do terreno. E ainda ficaria, então, uma área grande para o Guarani, enfim. Então, eu acho que ele respondeu... Dentro daquilo que nós perguntamos, respondeu com segurança, com autenticidade e com sinceridade. Alô, amantes de churrasco! Vamos falar agora de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram aqui em Campinas. Mites Bife, Casa de Carnes. A Mites Bife possui lá uma equipe preparada, são profissionais competentes para te atender e proporcionar a você os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional, né? Para fazer aí o seu evento um sucesso, a Mites Bife também oferece esse serviço para você. Com os especialistas da Mites Bife na grelha, é certeza absoluta. O seu churrasco será inesquecível. E se você seguir a Mites Bife no Instagram, já vai ganhar aí um desconto na sua próxima visita na Mites Bife. É só seguir o @Mites Bife Casa de Carnes para ganhar um desconto especial na sua próxima compra. Não perca essa grande oportunidade. Para mais informações, ligue 3294-7003. O Denilson Alves, ele e o filho dele estão lá já te esperando. 3294-7003. Ligue agora. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Bairro Nova Campinas, em Campinas. Rádio Bandeirantes. 17h41 em Campinas, pois não, CH? Importante a gente colocar isso no ar, porque pode entrar um boi na linha aí na negociação Carpini e Santos. O Cruzeiro entrou na parada e eu vou explicar por quê. Tá tudo certo, a grana tá certa, só que existe um entrave. A composição da comissão técnica do Carpini no Santos. O Paulo André, lembra do Paulo André? Zagueiro do Corinthians, ele é o cara do futebol do Cruzeiro. E sabendo dessa brecha, hoje pela manhã aconteceu uma reunião
o staff do Carpini com o staff do Cruzeiro. E foi feita uma proposta muito parecida com a proposta do Santos, com a autonomia do Carpini levar quem ele bem quiser para a comissão técnica. Então o que era dado ontem até o final da noite como certa contratação do Carpini pelo Santos, nesse momento há uma dúvida. Então, como diria o profeta, vamos aguardar, mas o Cruzeiro entrou forte na parada e o Carpini pode mudar o rumo do seu futuro. A mesma proposta, 2 anos de contrato, só que no Santos há um entrave da composição de comissão técnica, que isso pode afastar o Carpini do Santos e levá-lo ao Cruzeiro. Um rápido intervalo, depois vamos atualizar o noticiário de Guarani, Ponte e Guarani com Vladimir Catarino. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Aerozap 19 98315 0091. O ser humano é dotado de virtudes e dons. Tem um que é a capacidade de superar desafios, determinação. Essa virtude não anda sozinha, possui ainda 2 famosas aliadas, que são a perseverança e a firmeza. Entusiasmo é um verdadeiro fogo que incendeia a todos. Essa virtude é contagiante e fundamental para executar todas as tarefas, já que quando se tem entusiasmo, tudo fica muito mais fácil e divertido. Você possui todos os ingredientes necessários para o sucesso: determinação, disciplina e foco. Essas características presentes estão aí na sua personalidade e vão levá-lo onde você merece estar. Sua caminhada até aqui foi longa e árdua. Noites e dias de dedicação e disciplina. Você não desistiu. Não deixou que o sonho de um futuro melhor morresse. O sucesso pertence àqueles que realmente lutam. Que esse teu espírito de luta continue te levando pelos caminhos da vitória. A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Vamos lá fazer o que
novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 49 minutos em Campinas. Participe do Fala Galera de hoje. Hoje as questões aqui, né? Ou a questão, já que é a mesma para os dois times, um pouco diferente, né? Só para ficar aí um pouco diferente. Se você fosse um investidor e fosse contratar, fazer um aporte de capital para o seu time do coração, quanto é que você estaria disposto a fazer de investimento? Aí coloca o jogador no time, ou renova o contrato do jogador que já está no time. E aí, se você fosse vender, sem considerar a questão financeira, qual o valor que você venderia esse jogador? Opine 97102 1493. 97102 1493 é o nosso WhatsApp, mensagem de áudio e também mensagem de texto. Para tudo agora, para a gente falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute: a segurança da nossa família é prioridade máxima. Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então preste atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio.
Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo, ou então é o seguinte: pare de colocar a sua família em risco. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Vamos falar da Ponte Preta, 1752, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, informações agora da Ponte Preta. A Macaca que perdeu um jogador importante do seu sistema ofensivo, né? O Pablo Diego, jogador que foi importante para a Ponte tanto na conquista da Série A2 do Campeonato Paulista e também na disputa da Série B, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, quando a Ponte ela acabou aí escapando do rebaixamento nas últimas rodadas. O Pablo Diego acertou com o Ituano, desde a Ponte vai jogar no Ituano em 2024. Ele tem 29 anos, marcou 11 gols na Ponte Preta e deu 4 assistências em 31 partidas disputadas neste ano. Ele ficou de fora em alguns jogos, né? Contundido, entregue ao departamento médico. O Pablo Diego acabou ficando de fora de algumas partidas, se recuperou inclusive de uma artroscopia no joelho no meio do ano, foi um dos principais jogadores e agora está saindo, vai para o Ituano. Quem também não ficou, Batista, aliás, já havia se despedido, né? No último jogo da Série B, naquela vitória sobre o CRB, o Fábio Sanches. Não teve acordo com ele pela renovação contratual, ele já foi anunciado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Ele deixa, portanto, a Macaca após 2 temporadas e meia, né? Quase 3 temporadas. Ele disputou 90 jogos e marcou 1 gol com a camisa da Ponte Preta. Por falar em zagueiro, né? Fábio Sanches, zagueiro de qualidade, está indo embora. Um que fica é o Matheus Silva, que aliás está contundindo e entregue ao departamento médico. Ele abriu mão do período de férias para acelerar o seu processo de recuperação, já que ele teve uma fratura no ombro direito em outubro e precisou passar por cirurgia. Vamos falar sobre a possibilidade de renovação e de contratação, Batista. O Gabriel Santiago teve aprovação da comissão técnica, agrada o técnico Brigatti e deve ter o seu contrato renovado, né? Deve renovar o seu contrato, mesmo tendo jogado apenas 2 partidas na temporada. Contratações que podem chegar ao time: o Iago Dias, que estava no Londrina, e o Fábio Lima, estava no ABC. Os 2 atacantes estão livres no mercado, interessam a diretoria executiva da Macaca, podem ser reforços para a próxima temporada, onde a Ponte vai disputar de novo a Série A do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h54 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida dentro e fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio, grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos da Nova Light são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. Bom
O jornalista... Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Uma notícia aqui, tá no nosso grupo aí, inclusive, a última notinha de hoje, até agora, né? Uma notícia alvissareira, como diriam os nossos antepassados do rádio. Pessoal, confundiram Pablo Diego com Pablo Diogo. Alvissareira notícia para a torcida da Ponte, se for confirmado aqui. Quem está indo para o Ituano é Pablo Diogo e não o Pablo Diego. Então abre-se aí uma esperança, pelo menos, de que a Ponte consiga manter o Pablo Diego, que é muito bom jogador. E está na história do clube aí, como um dos artilheiros no título da Série A2 e na permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, ele ficou muito tempo fora. Quando voltou e readquiriu o ritmo de jogo, deu um outro padrão técnico ao ataque da Ponte ao lado do Gé. O jornalista Lucas Rossafa deu uma informação CH de que a Ponte estaria interessada na contratação do Fábio Lima. Esse Fábio Lima é um atacante, jogou o Campeonato Brasileiro pelo ABC. ABC foi rebaixado, né, na reta final. Conseguiu aí boas partidas. Estranho mesmo, né? Porque quando já consolidou o rebaixamento, aí que o ABC começou a jogar o fino da bola e complicou a vida de muitos times, inclusive o Guarani, quando jogou aqui em Campinas. Conhece Fábio Lima? Eu assisti, aliás, trabalhei na partida Guarani 1, ABC 0. Ele jogou pouco no segundo semestre, mas ele fez 44 partidas ao longo desse ano. Fez 3 ou 4 gols. Se eu não estou enganado, ele também joga de lateral esquerdo. O pouco que eu vi, eu não gostei. E eu tentei levantar rapidamente aqui, quando chegou a 3 gols, 5 assistências em 2023. Então, eu tentei levantar aqui alguns dados, porque ele jogou no ABC ano passado também, em 2022. Fez ano também passado, 44 jogos, 8 gols Sim. E 1 assistência. Batista, eu vi e não gostei, não é? É um atacante, assim, ele tem bastante vontade, disposição, mas o pouco que eu assisti eu não chamou atenção e achei que ele tem uma dificuldade muito grande com a parte técnica. Então, isso é problema da Ponte, se a Ponte contratar ou não, tomara que tenha muito sucesso, mas o que eu assisti, o recorte, eu não gostei. E você, Tigrão, lembra desse jogador Fábio Lima? Batista, eu não trabalhei no jogo do primeiro turno do Guarani. Sim, lá, onde ele jogou. Onde o Guarani ganhou de 1-0 e ele jogou. Eu não me lembro, eu vi o jogo, não é porque no jogo da volta aqui não jogou, 3-2 pro ABC. Pois é, então eu vou pular essa, não é um jogador que está na minha retina. 17h59 em Campinas. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. A turma da Band aí. Vocês fizeram uma entrevista com o presidente ontem e eu fiquei... Acho que não sou eu. Acho que muitos torcedores do Guarani ficou aguardando para ver se vocês iam fazer essa pergunta. Por que o Pastana saiu do Guarani? Porque eu escutei ele falando que ele foi dispensado. Esse cara deu lucro, pro Guarani. Os caras que ele trouxe aí baratinho, poxa, eu não, deve ter sido alguma coisa séria. Boa tarde, fica com Deus. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano, Fazenda São Quirino. Olha, esse atacante aí do ABC que a diretoria tá vendo, o cara não faz gol, pô. Claro, o cara fez 3 gols em 50 jogos. Tem que começar a pegar atacante que faz gol. Parece que não aprende, pô. Já chega o Igor Torres, né? Esses atacantes aí que tem dificuldade com o gol. Vamos tentar pegar jogador que tenha pelo menos uns 6, 7 gols na temporada, né? Atacante. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Batista, Tigrão, Oi. CH, boa tarde. É de Valmir, tudo bem? Olha só, eu escutei a
a propositura aí do CH. E eu, investidor, eu faria diferente do que o CH colocou. Do que o CH colocou, você compra um jogador de peso e contrata para um time sem um conjunto, esse cara, na minha visão, vai desvalorizar, porque ele não vai render o que renderia, porque o conjunto não tá afinado para tocar com ele, entendeu? Eu pegaria e mandaria quem conhece de bola lá no Norte e Nordeste fazer uma catada de uma garotada, salário igual para todo mundo e a cada nível de classificou ou foi campeão, aí uma mesada boa. E o que se sobressair, que sair valorizado, aí sim, aí eu jogo no mercado para vender. Essa é a visão do investidor. Porque se você colocar bolacha ruim, bolacha boa no pacote ruim, vai ficar ruim também. Entendeu? Primeiro jeito. Para aplicar, para fazer um investimento, pegar um jogador craque, pega um craque aí, coloca num time mediano para ver, coitado, vai se ferrar. Vamos xingar ele que só, porque ele não vai render, a bola não vai chegar para ele. O Edivalmir, ele tem umas tiradas, né, que às vezes eu fico meio sem entender, né? Bolacha boa num pacote ruim, mas a bolacha boa vai ser sempre boa, independentemente. Não, pera. É uma analogia. Não, pera. Ele está comentando algo que eu não falei. Eu respondi. Qual foi a pergunta do Fala Galera? Por gentileza, repita. Por favor, Batista. É sobre fazer investimento. Comprar um jogador para colocar no clube do seu coração e depois vendê-lo. Compraria por quanto? Qual investimento? Que é jogador na parte da Ponte? Jogador da Ponte. Jogador da Ponte. E na parte do Guarani, jogador do Guarani. Eu só respondi Essa foi a pergunta. Eu só respondi a pergunta do Fala Galera. Eu não sugeri nada para time nenhum. Simples assim. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de indicação de absoluto. Eu tinha que escolher um, não foi essa a pergunta? Olha a pressão, hein, ô CH. Cuidado aí. Não é isso. Eu adoro o Edivalmir, mas eu não falei nada, eu não sugeri nada. Eu respondi apenas a pergunta. Simples assim. Só para deixar claro. Não, só para... você vê que nós tivemos uma conversa ontem no programa, quando eu citei o presidente Wilson Fernandes de Barros, né? Do Mojimirim, que ele tinha os olheiros. Você falou, hoje acabou isso daí. Hoje está tudo na mão do empresário. O jogador nem estourou ainda, já tem o representante, já tem o procurador. Eu falei, olha, mas você tem que descobrir o talento antes mesmo do empresário. Ou, se ele já tem empresário, antes mesmo dele ser famoso. Aí é mais fácil de negociar. Depois que ele já rodou para lá, já rodou para cá, já apareceu 30 rodadas na televisão, aí o preço sobe. Então... O que o Edivalmir falou aí agora? Tem que botar uns caras que entendem de bola para fazer captação, né? Isso aí é prospecção, o nome, né? E o Nordeste é um celeiro espetacular, como o interior de São Paulo, como o interior de Minas. Você já pensou se o Pelé não tivesse mudado para Bauru e não tivesse jogado no Baquinho? A discussão... Não. O que ele colocou não é isso. Não, sim. O que você colocou ontem, eu também concordo. É legítimo. E é inteligente. Não, mas aí... Ele misturou o assunto de ontem com o Fala Galera de hoje. E eu vou falar mais uma coisa que ele misturou, viu, Edivalmir? O Fala Galera de hoje... A gente adora ele, mas ele misturou uma coisa com outra. O Fala Galera de hoje, eu nem estou questionando, né? Você já deu a resposta. Mas ele entrou num assunto que eu falei ontem e que eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito nisso. Eu, por exemplo, se eu fosse um dirigente de clube e o clube tivesse bem de grana, eu faria um ônibus de prospecção. Como que seria esse ônibus? Ele teria um gabinete dentário, ele teria um mini escritório dentro, ele teria um consultório e ele teria uma mínima estrutura para que 3 profissionais de futebol ficassem acampados nele
em cidades as mais diferentes e dos mais diferentes logradouros do Brasil. Essa é a ideia do Lígio de Carvalho, ele já fez isso. Mas eu não sabia que o Lígio fez isso, eu falo isso e eu não tô querendo tirar aqui o valor do Lígio, que é um grande cara e é amigo da gente, mas eu falo isso desde antes de eu trabalhar em rádio, que comecei em 84, né? Em 84, tá indo aí agora esse ano aí para 40 anos. Pô, você vai, é um investimento. Mas daí você acampa, entre aspas, lá em Cedral, na região de Rio Preto. Fala, ó, vai ter um campo bom. Toda cidade tem um campo bom. Ó, amanhã nós somos da Ponte Preta ou do Guarani de Campinas. E nós vamos fazer uma peneira aqui, vai lá na rádio local, hoje com a internet é mais fácil. Vai nas redes sociais, ó. E a peneira nós queremos ver cara de 12 até 16 anos. Conversa com o Lígio, que ele vai dizer pra você o que aconteceu nas peneiras que ele fez aí pelo Brasil inteiro. Posso trazer uma situação aqui que aconteceu aqui? Você se lembra que ano que foi que o Vadão era técnico da Seleção Brasileira Feminina? Você se lembra o ano? Você lembra, Tigrão? 17, por aí. Ele esteve aqui conosco, falecido Vadão, que faz uma falta gigantesca. Todo ano, em janeiro, acontece um torneio em Indaial, Santa Catarina. Chama Torneio de Verão, feminino e masculino. Você sabe quantas equipes nesse torneio jogam futebol de salão feminino? 30. Falei, Vadão, você sabia disso? Ele falou, não. Sabe o que ele fez? Isso a gente fez uma entrevista com o Vadão, mas eu sabia por causa do futsal masculino. Como eu fui lá e participei em 2 temporadas, eu vi aquilo, eu fiquei assustado. O futebol de campo não estava nem difundido no Brasil. Ele falou, nossa, eu não consigo encontrar jogador. Eu falei, você conhece o torneio de verão de Indaial? Muito bem. Encurtando a conversa, o Vadão mandou um emissário para lá para olhar, para dar uma observada. E segundo o Vadão, depois, ele pinçou 5 jogadores. Eu não sei o que virou. É isso que o Tigrão está falando. A modernidade chegou nessa coisa de analista de desempenho, computação, banco de dados. Só que, sinceramente, na prática, Batista, deveria ter melhorado, mas não melhorou em absolutamente nada. Aumentou a desinformação e os equívocos em escolha de atletas aumentaram e muito. Chegaram os frangos... Batista, dá licença, senão eu vou perder o fio da meada, me perdoe. Quando a gente está ao vivo aqui é mais fácil. Eu chamado pelo Skype, você não ouve. Então, só para não ficar a desinformação, Vadão treinou a seleção brasileira de 16 a 20. Inclusive na Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Você citou o Vadão, enquanto você estava falando, eu dei uma pesquisada aqui. Aí o Edivalmir misturou um pouco o Fala Galera de hoje com esse assunto de captação ou de prospecção. Beleza, mas tem outra coisa que ele misturou. O que ele quis dizer, porque tem um ditado aí, uma maçã ruim entre as maçãs boas apodrece a caixa. O que ele quis dizer? Não é que ele quis dizer botar bolacha boa no pacote ruim, porque o pacote que é ruim vai rasgar, vai cair. Não, ele quis dizer, você pega uma bolacha ruim e põe no meio do pacote de bolachas boas. Vai estragar as boas, fez o que ele quiser. Então hoje o Edivalmir está numa vibe assim, ele está misturando tudo. Viu, Edivalmir? Mas acontece, é o calor, viu, Edivalmir? Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas. É muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara
Noiga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa mesmo com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Tá dizendo aqui o Edivalmir, nem assisti ontem. Perguntaram qual jogador eu contrataria, eu disse, não contrataria um bom jogador, eu montaria um time. Foi isso que eu disse, Tigrão. KKKKK, já tenho 60. Você tem 60, ô Tigrão? Você, ô Edivalmir, você está nos ofendendo, pô. Eu tenho 64. Além de tudo, tá ofendendo. Tigrão tem quase 80. Não, eu tenho 66. Eu tenho 66. Eu sou de 18 de maio de 1957. Olha, o Edivalmir está 67. confundindo conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Quantos anos o Tigrão tem? Quase 80. Olha, quem passou de 60 já está mais perto de 80 do que de 40, entendeu? O Edivalmir, a catraca dele tá virando em falso, mas o Edivalmir é um grande cara. Eu vou falar pra você um negócio, cara. Eu vou começar a vir todo dia ao vivo. Isso é muito melhor, não é melhor? E outra, minha mulher não fica me enchendo o saco quando eu grito. Você sabe muito. quem gosta muito quando a gente vem ao vivo? O velho do Rio. Velho do Rio. O velho do Rio adora. Mas é porque ele dá uns recados. Ele quer que a gente faça também com ele ao vivo. Entendeu? Ele é mensagem subliminar. Subliminar, ele deixa subentendido. É isso mesmo. É isso. E quem é o velho do Rio? O Tigrão que sabe. Velho do Rio? O ouvinte fica meio, sem saber. Os caras estão falando do quê? Eu não vou falar. É do Pinheiro. O traíra já entregou. Eu não ia falar o nome. Quem é o velho do Rio? É do Pinheiro. O inigualável. O inigualável. É velho do Rio. É velho. Velho do Rio. É velho. É velho do Rio. Velho é uma coisa. Velho é outra. Entendeu ou não? O velho do Rio é a pessoa mais querida aqui da Bandeirantes. É verdade. Se você for passear no shopping, você que põe a cara na televisão todo dia há 30 anos aqui em Campinas. Ou mais. Acho que mais. Mais. Pelo menos 32. Se você for passear no shopping... 91 para 2023. Então, 91, 2001, 24 anos. Então, se você for passear no shopping, você e o velho do Rio do lado, você todo dia pondo a cara na TV, o velho do Rio é só de rádio. O cara vai falar assim, aquele baixinho que tá andando ali no corredor, não sei quem é, que é você. Mas o grandão é o velho do Rio. E diga uma coisa, eu ouso dizer, se o Edu fosse naquele passeio um dia antes da final da Sul-Americana na Florida, em Buenos Aires... ele não participaria da jornada esportiva. Transmissão. O Batista ficou um dia inteiro parado lá, deu 10 passos e parou. Aliás, a dona Márcia briga com ele até hoje porque a lembrança combinada não veio. Não, porque ele só ficou dando entrevista lá e dando autógrafo. E eu e o Giba passemos a Florida e voltamos umas 10 vezes. Olha, se o Edu fosse... Essa homenagem ele recebeu em Bragança Paulista também. Se o Edu tivesse ido, esquece, não participaria da jornada esportiva. 1991 para 2023... 32 anos. E não 24. Não, mas eu falei... Tigrão desinformou. Não, peraí, eu falei o seu tempo de Campinas. Você é um cara bom Você de trabalhou matemática. com televisão aqui 10 anos no SBT, TVB. E Põe tá a aqui vinheta, há 22. errou. Essa é a conta de 32 anos que eu fiz. Bota aí, errou. 22 de Bandeirantes. Mas e você 10... falou 24, Tigrão. Não, mas aí, errou! Aí você já deu outra data. Quando que você fez televisão a primeira vez? 91. Pô, mas 91 você ainda tinha aquela cara de... Você já fazia televisão? Eu já fazia televisão em 1983, Bom, então em Araraquara. Isso daí não era televisão, Rádio Batista. e TV Morada do Som de 80 Araraquara. e quanto? Foi a primeira vez que eu fiz um programa esportivo em televisão. Foi na TV Morada do Som de Araraquara. Que foi isso aí? 1983. Que isso? Isso aí não era televisão, era uma tela, mas era a tela do ultrassom que fizeram para ver sua cara no útero da sua mãe. Não era televisão. Você tá confundindo tudo. Ó, a televisão no Brasil é de 1950, rapaz. Era Você não conhece a história. Era chapa.
Aliás, você estava lá. Tinha ultrassom? 1950, o Tigrão ajudou a descerrar a placa de inauguração da TV Tupi. Não, em 50 eu ainda estava alojadinho no escroto do meu pai. Só 7 anos depois é que eu nasci. Veio aquele menino bonito, roliço, rosado, e veio à luz um talento incomensurável para o rádio do mundo. Inigualável. Inigualável como o velho do... Inigualável como o velho do Rio. Tá na hora de entrar o intervalo comercial. Quando a bancada fica repleta de abobrinhas, é a hora de ir para o intervalo comercial. Você sabe que eu tenho um pacote de bolacha aí, acho que é do Giba que esqueceu, que o Giba come o dia inteiro. Eu tô com uma baita de uma fome, eu ia pegar uma. Depois dessa história do Edivalmir aí, fiquei até com o pé atrás. O pastel ali não, né? Hoje, não. O pastel ali, sabe o name dele? 18h17, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje vamos relembrar o último jogo da Ponte Preta em 2023. Jogo que garantiu a permanência da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio Moisés Lucarelli pela 38ª rodada da competição. O jogo foi realizado no dia 25 de novembro. A Ponte, na ocasião, jogou com Kaique França, Mailton Castro, Fábio Sanches, depois Tomás Kaique e Arthur, Felipinho, depois Fraga, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, Pablo Diego, depois Polvidiero e Gé, depois Igor Torres, a equipe do técnico João Brigatti. O CRB de Júlio César, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Simon e Guilherme Robão, Falcão, Lucas Lima e João Paulo, depois Rafael Longini, Mike, depois Bruno Silva, Léo Pereira, depois Renato, Rômulo, depois Ramon. A equipe do técnico Daniel Paulista. Os gols do jogo: Pablo Diego aos 20 minutos do primeiro tempo abriu o placar para a Macaca. O próprio Pablo Diego empatou ou ampliou a 1 minuto. E Polvidiero aos 38 do segundo tempo definiu a vitória da Macaca. Jogo que teve arbitragem de Leandro Pedro Voaden para um público de 9.737 torcedores no total e uma renda de R$ 107.420. Este, portanto, último jogo da Ponte Preta em 2023, vitória sobre o CRB por 3-0. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E é o seguinte, olha, a Aroma das Ervas possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até mesmo os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. E está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Experimente, surpreenda-se, experimentando, saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! É o Tigrãozão! aromadazervas.com.br. Hoje foi ao vivo. Hoje bagunçou o coreto, né? A molecada não vai conseguir. Por que dessa conseguir. expressão, hein? Bagunçou o coreto. Porque o coreto é um lugar solene na praça central da cidade, onde o prefeito faz os pronunciamentos, onde a banda às vezes faz alguma apresentação, e aí é um lugar que tem que estar sempre muito organizado, porque ele é o centro das atenções, é o coreto, é um palco a céu aberto. E aí chega um gaiato qualquer e bagunça o coreto e estraga toda a organização.
Informações do Guarani, chegando o Vladimir Catarino no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. E depois de 4 anos, o Benhur Moreira deixa de ser funcionário do Bugre, Batista. Benhur que aceitou um convite para trabalhar no Novo Horizontino. Convite feito pelo Eduardo Batista, né? Ele vai ser da comissão técnica do Eduardo Batista e também do Michel Alves, profissionais que conhecem o trabalho do Benhur. Aliás, um trabalho de muita competência, né? O Benhur chegou a comandar o Guarani de forma interina em 5 jogos, com 4 empates e 1 derrota, aproveitamento de 26,7%. Ele, portanto, agora faz parte da comissão técnica do Novo Horizontino, que assim como o Guarani, vai disputar tanto a Série 1 do Campeonato Paulista quanto a Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, tem gente saindo do caso do Benhur e também tem gente que pode chegar. O zagueiro Ryan, que teve uma boa participação com a camisa do Criciúma, inclusive no acesso do Criciúma da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Ryan pode reforçar o Guarani. O Bugre está negociando a contratação do jogador. O Ryan é uma indicação do Juliano Camargo, né? Com o novo superintendente de futebol do Guarani. Ele conhece o Ryan e por isso indicou o jogador. O Ryan não renovou o contrato com o Criciúma e pode assinar com o Bugre até o fim da temporada de 2024. Enquanto os jogos não acontecem, também os treinos não acontecem, afinal, a reapresentação está marcada para o dia 26, o Guarani aproveita o período para melhorar a drenagem do Brinco de Ouro. Tivemos problemas em alguns jogos da Série B, com muita chuva, a drenagem acabou não funcionando a contento. A intenção, claro, é deixar o gramado em ótimas condições para o Campeonato Paulista, começa no fim de semana de 20 e 21 de janeiro. Mas não somente o gramado está sendo bem cuidado não, Batista. As arquibancadas também estão recebendo nova pintura. O verde das arquibancadas do Brinco de Ouro está ficando cada vez mais bonito. É o Guarani que trabalha dentro e fora de campo para ter uma excelente temporada em 2024, Batista. São 18 horas e 27 minutos em Campinas. Vamos debater aqui o Guarani Bugre, que está no mercado. Está atrás de jogadores. E o interessante é o seguinte, né? Agora há pouco nós divulgamos aqui, até houve uma confusão com Pablo Diogo com Pablo Diego. Pablo Diego é o jogador da Ponte que ainda não renovou o contrato e Pablo Diogo é o que foi para o Ituano. O Ituano contratou o Léo Duarte. Léo Duarte, inclusive, era do Ituano. Está sendo repatriado. Salatiel, aquele jogador que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Centroavante, grandão. E foi para o exterior, salvo engano, estava nos Emirados, repatriado pelo Ituano. E o Pablo Diogo, esse Pablo Diogo, não tem nada a ver com Pablo Diego, é Pablo Diogo, jogador que estava no Vitória. É um atacante, né? Um atacante de beirada. Então, os jogadores... Os dois no mesmo time, você tendo que narrar uma tabelinha. Nossa, é uma confusão imensa, hein? Pô, Pablo Diogo para Pablo Diego, Pablo Diego para Pablo Diego. Pô, tá louco, isso é um trava-língua, cara. Então, qual que é a preocupação do torcedor? Agora há pouco colocamos aqui mensagens no ar, a preocupação do torcedor do Guarani. O tempo está passando, os times estão anunciando jogadores. Olha aqui do Botafogo, anunciou o Fábio Sanches, que estava na Ponte, acertou com o Botafogo. E até rolou um papo aí de que o Guarani estava interessado também na contratação do Fábio Sanches. Os clubes nunca confirmam absolutamente nada. É tudo informação de bastidor. Então, os clubes estão anunciando os seus reforços. E até agora nenhum jogador foi anunciado pelo Guarani. Então essa é a preocupação. Até fiz essa pergunta ontem para o presidente Marconato. O Guarani vai anunciar um pacotão, porque o novo executivo de futebol, o Juliano Camargo, disse que vai contratar 10. Agora, como é que vai ser esse negócio? Vai anunciar os 10 numa pancada só, que tem vários jogadores que o Guarani tem aí apalavrado.
Foi isso que disse, né, o presidente ontem para nós, em entrevista exclusiva. Se anunciar os 10, beleza. A reapresentação é dia 26. Dia 26, Guarani começa a temporada 2024. Agora, se não anunciar os 10, vai dar tempo de colocar esse time para fazer a pré-temporada. Que a pré-temporada tem que começar quando? Dia 3, 4, no máximo, de janeiro. Porque dia 21 começa o campeonato. Tem que fazer aí uns 15 dias, será que é isso? Por aí. Por aí, né? Uns No 15 mínimo. dias de pré-temporada. No mínimo. E a pré-temporada do Guarani não será em Campinas. Também já está definido isso em função da reforma profunda no gramado do Brinco e do CT ao mesmo tempo. Então, ou anuncia um pacotaço, ou então não vai dar tempo, né, de colocar o time para fazer a pré-temporada. Você sabe o que preocupa? Você vê, a gente está anunciando aqui Fábio Sanches no Botafogo, a gente está anunciando aqui Arthur no Água Santa, estamos falando aí agora desse Pablo Diogo, não Diego, Pablo Diogo no Ituano, enfim. E quantos jogadores nós já anunciamos aqui de Ponte ao Guarani depois que acabou a Série B? Me ajuda aí, CH. Anunciamos algum jogador da Ponte? Mas o que acontece é e que do Guarani? O modus operandi que aconteceu o ano passado para esse ano foi o mesmo, dos dois times. Eles anunciam no pacotão. Então eu não estou nem menos nem mais preocupado. Tá igual o que eles fizeram ano passado, ou não tá igual? Então, mas... Eles anunciam 5, 6 de uma vez. Foi o que disse o presidente Marconato aqui ontem, não foi isso? Ele disse, ó, temos aqui vários jogadores apalavrados e vamos... Pergunta do Batista. Então eu, por exemplo, estou preocupado no geral com os dois pela dificuldade do mercado e pela falta de grana. O Guarani rigorosamente dentro do planejamento e a Ponte não tem planejamento nenhum. O planejamento é gastar o mínimo possível, porque ela não tem grana. O ano passado eles fizeram a mesma coisa, anunciaram da baciada, né, entre a apresentação e a pré-temporada. Então eu não estou nem mais, nem menos preocupado. Eu estou preocupado, em termos gerais, com os dois times. Eu estou muito preocupado porque estão vazando alguns nomes. Por exemplo, acabou de vazar um nome aí de um jogador do ABC. Eu acho que não resolve o problema da Ponte. De manhã, e agora também, falamos do Ryan, zagueiro que estava no Criciúma para o Guarani. Eu acho que ele é inferior aos 3 zagueiros que o Guarani tinha aí. Foi isso que a gente comentou, até é difícil entender, mas será que é verdade, Tigrão? Então, mas aí vem o pacotão, aí no pacotão da Ponte, como é que chama o menino aí do ABC? Como é que chama o atacante, Batista? Fábio Lima. Fábio Lima. No pacotão da Ponte tá o Fábio Lima e mais 5. Puxa, o Fábio Lima. Quer dizer, eu não sei se é estratégia. No pacotão do Guarani tá o Ryan e mais 5, 6, 8. Sim, eu entendo. Então, o que vaza, às vezes a gente consegue captar, chegam informações, é fonte daqui e dali, fonte dos outros estados, colegas nossos de emissoras de rádio e televisão de outros estados, de outras cidades. Ó, tá indo para aí o fulano, bota lá, tal. Então, a gente fica muito preocupado, porque a ansiedade é muito grande. Por exemplo, não vazou o negócio do Marcelinho? Marcelinho foi pra Chape. Não, especulação apenas. E quem não garante, Tigrão, eu não estou colocando aqui panos quentes se eu estou preocupado. Agora, quem me garante, por exemplo, por isso que é duro falar de especulação, cara, eu não gosto de falar disso. Mas quem não me garante que esse Fábio Lima é uma pera, uma cortina de fumaça? Balão de ensaio. E o Ryan também. Porque o nosso raciocínio é igual. Como é que você pode abrir mão do Valber, do Lucão e do Alan Santos e contratar o Ryan? Não tem explicação técnica. Pode ser o negócio. Não, tem explicação no aspecto financeiro. Sim, mas técnico não. Porque, veja, o Guarani não subiu, mas o elenco do Guarani ficou extremamente valorizado. Verdade. Jogadores recebendo propostas. O Guarani tem um teto salarial. E não quer, pelo que disse o Marconato, extrapolar esse teto salarial pelo rigor nas finanças do clube. E aí, como é que o Guarani vai cobrir essas propostas que tem? Ontem eu falei aqui, né, do Matheus Barbosa. Ganha 70, quer 100. A discussão do Lucão.
Lucão merece aumento, gente? Então, o Lucão tem propostas e aí fica essa questão. Aí pega o Ryan. O Ryan é bom jogador, zagueiro, canhoto. O Tigrão levantou um detalhe, né, que realmente é verdade, que o jogador é lento. Só que é assim, ó, todo time tem um zagueiro lento e um rápido. Eu prefiro 2 rápidos. Não tem. Tem. Nenhum time tem 2 jogadores, 2 zagueiros rápidos. Tem. É sempre um rápido e um lento. Luizinho e Oscar eram rápidos. Não, eu tô falando do futebol atual, pô. Oscar e Polozzi eram rápidos. Aí não dá. Aí você esfola a cabeça do meu pai. Sabia que vinha essa frase. Gomes e Edson eram rápidos. Tô falando do futebol atual. Amaral pô. e Alberto eram rápidos. Não confunda as coisas. Tô falando do futebol atual, não do futebol do passado. Isso é uma invenção sua. Não é invenção minha, não. Fala qual que é a zaga do São Paulo. Qual que é o lento e qual que é o rápido? Sempre tem, não é o São Paulo. Não, sempre Todos não. os times que você for fazer uma Sempre análise, você vai ver um zagueiro rápido. A zaga do Palmeiras, qual que é o lento? Do São Paulo também não tem lento. Qual que é o lento? Arboleda e Beraldo, os 2 são rápidos. Qual que é o lento Corinthians do tem Palmeiras? um lento. O Arboleda é zagueiro rápido? Rápido. Arboleda? O Corinthians Rápido. tem um lento e um rápido. Rápido. O Gil é lento. E o Palmeiras? Palmeiras, 2 rápidos. Gomes, Murilo o Santos Gustavo tem, Gomes. E Murilo. Murilo e Gustavo Os Gomes. Os dois são rápidos. O Santos tem os 2 lentos. Então, Ou tinha, né? Não é regra isso daí, é sempre. Você usou, você usou o termo sempre. Sempre é um lento e um rápido. Não é verdade. Pode ter 2 lentos. A discussão que aí fica aqui... pior ainda. Aí fica uma desgraça maior ainda. Pelo amor de Deus, aí não. 2 lentos. O que eu tô lentos. dizendo aqui é o seguinte, o Ryan é bom jogador, ele é canhoto, ele estava na reserva, mas jogou bastante no Criciúma. Na temporada ele fez 27 jogos. É bastante, hein? Ele participou do elenco que subiu com a equipe do Criciúma. Vamos ver quantas partidas ele fez. Então, por que o Ryan não poderia substituir o Lucão ou o Alan Santos? Não, seria o Alan Santos. Seria o Alan Santos, que é o lado esquerdo, né? Isso, exatamente. Viria para substituir o Alan Santos. Se for mais barato e minimamente ele vai fazer um trabalho igual ao que o Alan Santos fez. Isso é o que você está dizendo. Eu estou dizendo porque o Alan Santos falhou aí em vários jogos aí, ó. Entregou o ouro aí na porta da cadeia pro bandido. O Guarani perdeu aí uns 9 pontos Eu acho o Alan com Santos, falhas do Alan Santos. Eu acho o Alan Santos mais jogador do que o Ryan. E nos momentos em que o Guarani chegou à liderança da competição, dormiu uma rodada, pois teve um jogo no dia seguinte e saiu. Tigrão, você é rápido de conta, não é? Mais ou menos. Divida 760 dividido por 90, por gentileza. 760 dividido por 90, vou fazer de cabeça. 770 dividido por 90. 8.4. Muito bem. Em termos de minutagem, sabe quantos jogos o Ryan jogou? No campeonato inteiro da Série B? 8 jogos. Em 38. 8 jogos ele jogou. Mas é porque você está colocando as partidas em que ele teve parcialmente em campo. Ele não teve titularidade quase nenhuma. Ele entrou em vários jogos, não, teve. Nós mesmo transmitimos um jogo do Criciúma na tela da Band e ele jogou de titular. Sim. Não o titular estava suspenso. Mas dá 8, soma-se. Somando todas as participações, dá 8 partidas. 8.4 jogos inteiros. Isso aí. Inteiros. É muito pouco. Então, assim... Não, eu não tenho nada contra o Ryan, não. Eu só acho que ele é pior do que os 3 que estavam aí. Até o Valber, que era reserva, é superior a ele. Também acho. Agora, de repente, ele vem aqui e vira o Amaral. Ele vira o Gomes Nega. Diga-se, é um grande profissional, cara sério. Ele é bom de bola. Bom de grupo, nada contra. Ele só é que técnico. Tecnicamente, ele é inferior aos outros. Ele é técnico, ele tem uma boa saída de bola. É difícil ter um canhoto que não sabe jogar. Mas é lento. Mas ele tem contra ele essa questão da recuperação, da cobertura. Só isso que eu coloquei. Além do que, onde que nós acompanhamos o Ryan mais de perto? Não foi na Ferroviária. Na Ponte. Não foi no Criciúma, foi na Ponte. E na Ponte ele se contundiu demais. Esse é um problema também. Na Ferroviária ele foi bem. Na mandíbula, gravíssimo. Teve. Sim. Daí ele voltou, teve outra contusão. Na sequência. Deu azar na Ponte, ele não conseguiu adquirir ritmo. Agora a gente tem que torcer. Você sabe por que nós estamos batendo essa boca aqui? Você sabe quantos anos ele tem ou não?
Mais de 30. 33. Então, sabe por que nós estamos batendo essa boca aqui? É porque é preocupação com os nossos times. Porque eu vou anunciar um pacotão, anuncio de uma vez só. Mas pacotão, sabe o que tem cara pacotão pra mim? Eu nunca vi o São Paulo anunciar pacotão. Diferente, né, Tigrão? Eu já vi o Corinthians, a tradição secular no Corinthians, tocar a sirene quando chega um jogador Sabe por novo. que eu entendo o pacotão? Porque se começar a falar antes, mela o negócio. Porque a concorrência pro Guarani e pra Ponte é muito maior do que a concorrência do time grande. Isso eu penso. Tem que anunciar só eu a hora penso. que tiver assinado. A hora que tiver tudo certo. Mas não assinou ninguém então ainda. Não assinou ninguém ainda. Então não contratou ninguém ainda. Só tem apalavrado. Isso aí. Não. Então é isso que me preocupa. Não é Pode crítica. ter um pré-contrato não assinado. é cornetagem barata, não é preocupação. Não, é que legítimo. o campeonato vai ser uma pauleira. E sabe também por que eu não gosto dessa expressão pacotão? Pra mim, daqui a pouco vai anunciar uma baciada. Sabe o que é baciada? Na feira? Deprecia. Você tem razão. Você tem razão. É isso. Então, já fechei com o Ryan e o Ryan vem para ser titular. Vamos entrevistar o Ryan. Apesar de ficar aflito e ansioso com tudo isso... É preocupação. E preocupação, eu gosto dessa estratégia. Eu não gosto. Eu gosto, mas é muito preocupante. E pro torcedor é pior ainda. Porque sai um, sai dois, sai três e não chega ninguém. Aí os caras ficam loucos da vida. Até agora aqui, depois que a bola parou de rolar... Nós só estamos falando de baixas. Só saída. Só saída. Chega ninguém. Parece o exército do Hamas. Só tomba. Só sai. É só baixa. Deixa eu dar um recado importante aqui. Não tem uma reposição. Atenção. Recado importante para você que vai receber convidados aí na sua casa nesse final de ano. Aí tem aquela preocupação, mas e o espaço? Como é que vai colocar todo mundo aqui? E a comida vai servir o quê? Então, para não ter dor de cabeça, você pode transferir a sua festa de confraternização para o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Lá o espaço é amplo e agradável. Ambiente todo climatizado, qualidade e variedade nos pratos que a casa serve no dia a dia. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem também rodízio de pizza, com mais de 40 sabores. Olha, tem pizzas doces também, tá? Pizzas salgadas e tem pizza de sorvete. É para a sobremesa. Pratos à la carte, variedade de carnes, frango, peixe, variadas porções na chapa, saladas, tem bebidas, cerveja geladíssima, chopp, vinho, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Então é o seguinte, você será muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, você e os seus convidados. E se o grupo for acima de 10 pessoas, você tem um desconto especial dado pelo João Dias. Quem é o João Dias? João Dias é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Ano novo, vida nova. Quantas vezes você já traçou metas no início do ano? E quantas vezes você chegou em dezembro sem conseguir realizá-las? Emagrecer, aprender inglês, matricular-se na academia e ter uma rotina de exercícios físicos, mudar de alimentação. Enfim, são muitos os planos e poucas realizações. Quando você decidir dar chance ao hábito, ele irá te recompensar. Você se libertará de vários empecilhos, como a preguiça, e não dependerá mais de motivação para fazer algo. Deseje ter progresso. Os grandes atletas vencedores desejam melhorar um pouquinho a cada dia. É o jogo do progresso. Nenhum grande atleta acorda dizendo: este ano eu vou ser o melhor do mundo. O objetivo diário é ser melhor do que ontem, estar 1% melhor do que o dia anterior. Os campeões treinam continuamente para aperfeiçoar os seus atributos e seus talentos para melhorar um pouco todos os dias. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel.
Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h51, ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Batista. Oi. Uma pergunta. Orlando aqui de Careçu, Minas Gerais. Queria saber por que mandaram o Pastano embora. Manda os comentaristas comentar aí, Batista. Pelo amor de Deus. Por favor. Orlando aqui de Caraçu, Minas Gerais. Não, mas vai comentar o quê? Já falamos centenas de vezes, né, sobre esse caso. Não tem explicação. Guarani resolveu trocar e trocou o Pastana. Você tem uma explicação que não, foi... Não sou eu. Quem não, falou foi dada para Pastana. Foi dada para você e ela não me convence. Aquele negócio da festa junina, da criança. O Pastana, entrevistamos ele aqui no dia que ele foi demitido e ele falou isso. É que você reviveu essa explicação, né? Essa justificativa do Pastana recentemente. Então ela sabe, Tigrão, estamos trabalhando junto aí há 40 anos, mas eu vou ter que rescindir com você, tá bom? Tá bom. Sua vontade, você que manda. Mas por quê? Posso pelo menos saber? Você falou time Churri muito alto. É claro que não é esse o motivo. Eu devo ter aprontado alguma outra coisa. Ou alguma outra coisa de rendimento meu. Então a explicação de que era para estar na concentração... o que o ouvinte quer que a gente comente? O Guarani devia ter mandado o Pastano embora? Na minha opinião, não. É isso que ele quer. Para mim, o Guarani errou. Não foi performance, né? Não foi resultado de venda de jogadores. Montagem de elenco. Não foi. Não foi. Então tem alguma coisa que não é a festa junina da criança. A boca pequena se fala sobre o relacionamento dele com o elenco de profissionais do Guarani. Eu quero dizer que eu também não o demitiria. Eu teria continuado com ele. Mas a boca pequena, em off, se fala muito, ou na época se falou muito, que ele pegava muito pesado, uma cobrança muito forte, e isso teria desagradado, aliás. Isso é verdade. Desagradado alguns líderes do grupo naquela oportunidade. Então, eu acho que a coisa era mais ou menos por isso. Não alivia. O Pastana não alivia. E aí tem muitos aí, né, os chamados mimimis. Mimizentos. Os mimizentos não estão muito acostumados com esse tipo de comando, né? Então, não sei se é isso. Não foi bom para o Guarani a saída dele, oficialmente, o Guarani não se manifestou. Apenas disse, olha, achamos que era o momento de trocar e trocamos. E também tem todo o direito de fazer. Tem todo o direito, inclusive, de errar. E a gente aqui tem todo o direito de criticar. E tem o direito de acertar também. E o Guarani só passou um ano... nós temos aqui o direito de discordar. E o Guarani só passou um ano financeiro. Eu discordo da demissão dele frontalmente. O Guarani só passou um ano financeiro tranquilo, com tudo em dia, e fez a campanha que fez e deu esse vacilo no final aí, que também é um outro mistério, né, como a saída do Pastana,
Por mais que venha... O presidente falou ontem, a gente fala sobre isso todo dia. Uma hora ou outra nós vamos chegar a um diagnóstico, mas nós não o temos ainda. O presidente do Guarani falou isso ontem aqui. Então, o Guarani só teve essa temporada financeiramente no nível que teve, com tudo em dia, fazendo almoço de confraternização com o elenco para comemorar o bom momento. Famílias. Pô, tá pronto para subir. Subiu. Só que não subiu. Não subiu, tombou. Tombou nas últimas 8 rodadas. E por que é que o Guarani passou esse ano financeiramente tranquilo? Graças ao Pastana. E eu vou citar 2 nomes aqui, pô. Nem vou falar do Yuri Tanque, que eu não sei se foi ele que trouxe. Acho que foi também. Mas eu vou falar do Jamerson e vou falar do menino que foi lá pro Palmeiras. Richard Rios Montoya. Vou falar do Richard Rios. Essas 2 negociações oxigenaram, além da volta do Regis, que não deu certo, não jogou, mas foi a melhor contratação do Guarani no ano. Então, graças ao Jamerson, além do dinheiro que entrou, ainda teve o salário do Regis pago. E mais, acho que 20 milhões, coisa do tipo. Pô, você ganha uma bolsa inteira, pro ano inteiro, para disputar 38 rodadas, 10 milhões. E aí você triplica esse valor, porque foi a 30 só com os 20 do Richard Rios, se é que são esses os valores. Pelo menos nós divulgamos aqui. Aí você paga salário tudo bonitinho. Por quê? Porque a administração foi séria. Porque os contratos eram dentro de um teto estabelecido pelo clube. E quem é que foi descobrir o Richard Rios Montoya no Flamengo, marginalizado, nem no banco ficava, nem concentrava? Quem é que foi buscar o cara lá? Que é a primeira vez que o Abel Ferreira viu aqui naquele último jogo do Campeonato Paulista deste ano. O último jogo, o Abel Ferreira falou: quero esse cara. É esse cara que eu quero no meu meio campo, que ele perdeu aquele volante bom de bola que foi para a Europa. E é esse cara aí que terminou o ano campeão brasileiro como titular absoluto. Quem é que descobriu esse cara? O Richard Rios. Quem é que falava de Richard Rios no futebol brasileiro? Quem é que falava de Jamerson no futebol brasileiro? Então, mas ele tá pegando pesado com o elenco. Fecha lá o vestiário. Chega aí, o executivo. Vem cá, Pastana. Vamos dar uma parada aqui. Pô, sabe, você tá fazendo um trabalho legal, mas às vezes a maneira de se expressar com o elenco... Vamos lavar a roupa suja aqui. Vamos abrir o coração. Conseguimos dar uma mudadinha nisso daí, não precisa aliviar, não. Mas ninguém sabe se é isso, né? Então, mas ninguém fala também, né? Eu, da festa junina eu não engulo, pô. Olha, deixa eu mandar um abraço para o Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani. E ele está dizendo Pablo Diogo, esse que foi para o Ituano, que estava no Vitória, é o mesmo Pablo que jogou no Guarani como lateral direito. Revelado pelo Guarani. Que perdeu o pai, né? Até o Ortiz está dizendo, o pai dele era o Paulão, falecido, era seu fã Batista. Então o Pablo é que aqui no Guarani ele jogou com o nome de Pablo. E lá, não sei se tinha outro Pablo, no Vitória estava como Pablo Diogo. Então vai jogar pelo Ituano. E aliás, quando ele surgiu, ele era atacante. Ele pode até de origem ser lateral direito. Mas ele, quando subiu para o time de cima do Guarani, ele era centroavante. Aí saiu e quando volta com essa função de lateral, mas fazia muito bem a segunda linha. Aliás, o Pablo fez um gol histórico, né? Fez um gol histórico aí no Guarani naquele jogo contra o Vasco, na Série B do ano passado. Se eu não estiver enganado com a data, mas acho que é ano passado, sim. Que o Vasco perde o pênalti, o goleiro do Guarani pega, sai jogando rápido, o Guarani estava perdendo o jogo aos 50 minutos, um pênalti contra ele, tomava o gol, acabava o jogo. E aí a bola sai rápida e o Guarani, de um time que estava sendo derrotado no pênalti por 1-0, não tomou o gol de pênalti e na descida da bola fez o gol e ganhou de 1-0, uma das maiores festas, assim, de vibração intensa da torcida do Guarani nos últimos anos. Gol de quem? Pablo.
Olá, Batista, Tigrão e CH. Meu Deus! Velho do Rio, estou rindo até agora de doer o maxilar aqui. Sensacional! Wagner do bairro Vila Régio, Campinas. Abraço para você, Wagner. Muito obrigado pela sua participação. Diz aqui o ouvinte, poderia mandar umas mensagens de Natal do Batista para mim? Obrigado. É o Claudião. Manda pro Claudião, pô. Mas como é que nós vamos mandar isso? Essas mensagens, elas vão pro ar diariamente aqui no programa, né? Como é que nós vamos mandar isso aí? Não tem jeito. Como assim? Manda no meio do ano, assim não tem mais validade. Não, manda agora pro Claudião, pô. Muito amigo, hein? Claudião, dá uma gravada aí, pô. Dá uma gravada. Gravar pode. Não, lógico, gravar pode. É que acho que ele quer com alta resolução, não. Com qualidade, né? Terei que mandar pelo WhatsApp. WhatsApp, é. Deixa pra ele. Pegar o número dele aqui, né? Manda lá pro Claudião, pô. Falar com a rapaziada aí, tem pouco serviço. Aproveita o Claudião que gostou das mensagens. Falar com a rapaziada para ver se atende. Olha lá eles lá. Olha lá. Tem pouco serviço. O Lucas gostou da ideia, cara. Tinha que passar isso aí pro Gil Kleber. Olha lá. Gil Kleber podia. Passa pro Gil Kleber. Faz nada, pô. Pra trabalhar um pouquinho, pô. Tá dizendo aqui o ouvinte Alan Santos jogou pela direita e o Lucão pela esquerda. Não, contrário. Claro que não. Lucão lado direito, Alan Santos lado esquerdo. Aí é a nossa praia. Lucão central lado direito e Alan Santos lado esquerdo. Não assinou a mensagem assim. Inclusive, bota na retina o gol que o Lucão dá um carrinho e erra o bote contra o ABC. O último jogo do Guarani em casa, agora aí, semanas atrás. Vê onde é que o Lucão estava posicionado, o ABC atacando para o gol do placar. Veja onde que o Lucão dá o carrinho. Tocou gol aqui na cabeça. Aliás, o Lucão fez um bom campeonato. A bola atrasada também. O Lucão fez um bom campeonato, velho. Bom campeonato. Só que esse jogo do ABC pesou muito contra ele, e inclusive numa crítica pesada da torcida, acho que até exagerada, mas realmente ele foi muito mal. Sérgio Correia, do Recanto dos Dourados. Abraço para todos. Vila Bela, Reduto de Ponte Pretanos. Me lembro quando fazíamos jogos entre as ruas do bairro, então fazíamos o catadão de jogadores. E o pau quebrava. Saudades. Os times de Campinas estão fazendo assim. Putz. KKKKK. Como assim, né? Ele está falando que os times de Campinas estão fazendo catadão. Foi isso que ele quis dizer. Não, eu entendi que os times de Campinas estavam quebrando o pau, né? Não está quebrando. Ele falou que... Por enquanto, não. Eu participei disso. Porque tinha o nosso time, que era o time da rua de baixo. E tinha o time da rua de cima. Quando íamos jogar na rua de cima, todo jogo era assim. Saía um pau desgraçado e, invariavelmente, nós apanhávamos. Só que quando eles vinham aqui na rua de baixo, nós também batíamos nele, né? Não eu, porque eu só apanhava, né? Sempre fui raquítico, magrinho. Uma carcaça de grilo. Mas no meu time tinha uns grandões, né? Tinha uns caras fortões lá que desciam-lhe o porrete. Então ia todo mundo correndo embora. Todo jogo era assim. Antes do jogo era uma beleza. Confraternização era maravilhoso. A bola rolava e o jogo não acabava. Todo jogo realmente saía a pau. Tá aqui o ouvinte falando a respeito disso. O Sérgio Correia. Abraço para você, muito obrigado. Meu nome é Kleberson, Bruno Nazário e Andrigo para o Bugrão. Não daria certo? Ele quer saber a opinião dos comentaristas. Eu não traria, não pela parte técnica, mas acho que pela intensidade atual do futebol, são jogadores que já estão numa rotatividade mais baixa, e eu não traria não. Eu acho que a questão
já das temporadas aí que eles já passaram, não traria. Eu acho que não aguentam o ritmo de correria do Campeonato Paulista, por exemplo. Bananeira que já deu cacho. Não traria. A gente fala sempre esse negócio de bananeira que já deu cacho, que você sabe que bananeira só dá... É diferente de mangueira, né? Todo ano ela dá, né? Todo ano. Acaba a carga, aí lá pelo mês de agosto, julho, agosto começa a florescer e depois vem as mangas. A bananeira deu um cacho, acabou. Eu quis que o CH quis dizer, essa bananeira aí já não produz mais. Marcos Ortiz está dizendo Alan Santos é direita e não esquerda. Abraço para você, Ortiz, dizendo que o Alan Santos é pela direita e não pela esquerda. Ele é destro. É diferente. O posicionamento dele é do lado esquerdo. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos aí da sua família. Vai viajar nesse final de ano? Então marque lá com o mecânico da sua confiança e faça a revisão preventiva. E pode contar com a Rocha Autopeças, que tem tudo para o seu carro. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você, fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista e amigos da Band. É o Itamar. Batista, olha, é só para parabenizar vocês, equipe da Band, pela capacidade que vocês têm de informações. Fiquei sabendo agora do Carpini no Cruzeiro. Parabéns, Carlos Henrique, para nos passar essas informações que é muito importante para nós, torcedor. Valeu, equipe. Abraço. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Itamar te agradecendo. E tem a um informação detalhe sobre o Carpini no Cruzeiro. Tem outro detalhe, ó. O Santos está tomando o chapéu mesmo. Ó, tem um detalhe. O Juventude quer o pagamento de multa. Para o Carpini sair, que tem contrato até o final do ano. 1 milhão. 1 milhão. Ou paga ou também... Ou o técnico paga. Alguém tem que pagar a multa. O Santos ofereceu 3 jogadores. Sim. E o Juventude falou, não tem interesse em nenhum jogador do Santos, eu quero a multa. Isso aí. E outro detalhe é a composição da comissão técnica. O Santos está querendo fazer um remeleixo lá embaixo e o Carpini não aceita. O Carpini quer a comissão técnica dele. É isso que está pegando, por isso que o Cruzeiro entrou na parada. Batista, boa tarde. Jonas do Cambuí. O Pablo foi para o Ituano. Só faltava essa. O único que fazia os gols decisivos da Ponte. Agora, se não arrumar outro, pelo menos igual, a Ponte vai para o saco mais uma vez. Olha, só mais uma vez, né? Já coloquei diversas vezes nesse programa. O Pablo, que foi para o Ituano, não é o Pablo Diego. É Pablo Diogo. Aquele Pablo, lateral direito, que jogou no Guarani. Então, é outro Pablo. Não é o Pablo da Ponte. Esse Pablo que foi pro Ituano, até o Ortiz, que é grande ouvinte nosso, nos ajudou aí, estava no Vitória, né? No Vitória. Tem nada a ver com o Pablo Diego, que também não é certeza que vai ficar na Ponte, mas ainda, segundo informações que a gente tem, negocia, não fechou com ninguém. Todo mundo ao vivo no estúdio é bom demais. Às vezes sai até fumaça do meu rádio. Mas é assim que tem que ser. Abraços a todos, Eloir Pianca. Sabe como é que é o nome Essa foi boa, hein? Sabe como é que é o nome do programa aqui, Eloir? Esporte em Debate. Então tem que ter debate. E a gente de vez em quando sai fumaça até da cabeça do Batista aqui.
E atenção, vamos aqui para as pautas do dia. Nós temos aqui 2 filhos da pauta. Gigante a sede, hein? E o Tigrão e o CH vão responder, vão colocar, melhor dizendo, a opinião deles em uma das pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Pauta 1. Diante de impasse, Léo Ortiz manifesta ao Bragantino desejo de acerto com o Flamengo. O zagueiro reforça a vontade de se transferir para o clube carioca após uma pedida do time de Bragança ser maior do que aquilo que o rubro-negro está oferecendo. O Red Bull Bragantino quer 6,5 milhões de euros. E o Flamengo quer pagar 5 milhões de euros. Notícia 2. Santos busca Elano para ser o elo entre o futebol profissional e as categorias de base. Ídolo do Peixe é procurado para integrar a comissão técnica fixa do clube e trabalhar com o técnico Thiago Carpini. Notícia 3. NFL anuncia jogo no Brasil na temporada 2024-2025. Confronto inédito será realizado em São Paulo, na Neoquímica Arena, em 2024. Miami Dolphins, que tem relações comerciais com o mercado brasileiro desde 2021, deve ser anunciado como equipe prioritária para desembarcar na primeira investida da Liga no país. Vamos lá, quem começa primeiro? CH, vamos lá, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje aqui neste programa, a sua opinião? Eu quero falar sobre a NFL. Eu acho que essa iniciativa da Liga de Futebol Americano no Brasil e o Corinthians abrindo portas para que esse esporte venha para cá é algo fantástico. E eu vou explicar por quê. O maior faturamento esportivo de todos os eventos no mundo é da NFL. E o Corinthians está abrindo portas da Neoquímica Arena para receber um jogo, é verdade. Mas se isso torna todo ano uma possibilidade, se isso entra dentro do calendário, o Corinthians está dando uma cartada de marketing sensacional. Vou repetir. Esse esporte, né, quem acompanha pelo menos o Super Bowl, que é a grande final de todos os jogos da NFL, sabe o que eu estou falando. É um evento mundial. Eu achei sensacional isso. Tem gente que nem entende regra, mas procurem entender, não é? É uma sacada de marketing do Corinthians ímpar. Parabéns aos envolvidos. Eu vou torcer muito para que não aconteça uma partida só, mas que em outros estados brasileiros a NFL venha para o Brasil, porque, eu vou repetir, com toda certeza o Corinthians e outros times terão dividendos significativos com essa iniciativa de trazer o futebol americano para o Brasil. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião no programa? Santos busca Elano para ser elo entre o futebol profissional e as categorias de base. Ídolo do Peixe é procurado para integrar a comissão técnica fixa do clube e trabalhar com Thiago Carpini. E aí? Bom, parabéns pro Santos por estar buscando o Elano, que é um grande cara e tem uma história de títulos lindíssima, defendendo a camisa do Santos. Muito bem. Só que a notícia termina assim. Ele vai trabalhar com o Thiago Carpini, sendo um elo, trabalhando na comissão técnica fixa, né? Sendo elo entre a base e o profissional e diretamente ligado ao Carpini. Só que agora vem a notícia levantada aí pelo CH, que estava acompanhando tudo, de que o Cruzeiro atravessou e está praticamente aplicando aí uma touca no Santos e levando o Carpini para lá. Há detalhes de comissão técnica,
multa rescisória, mas se ele já tinha sido anunciado como treinador do Santos, acho que a questão da multa não é... Não foi anunciado. Não, foi anunciado. Santos não. O Santos não anunciou, mas a notícia vazou. A notícia vazou certo. Agora. Oficialmente, o Santos não se pronunciou. Tava tudo certo. E nós estamos discutindo uma pauta aqui de que ele vai trabalhar com o Carpini no Santos, o Elano. Então nós estamos admitindo aqui, nos assuntos fora do futebol de Campinas, de que o novo treinador do Santos é o Carpini, ou não. Ou a pauta tá furada. Ó, vou ler de novo aqui, ó. Elano foi procurado pelo Santos para ser o elo entre o futebol profissional e as categorias de base. Você sabe que a pauta é feita antes do começo do programa. Não, mas espera aí. E no decorrer do programa o CH trouxe a informação. Eu sei, mas não é isso que eu vou dizer. Ídolo do Peixe é procurado para integrar a comissão técnica fixa do clube e trabalhar com o Thiago Carpini. Não tinha aparecido nada de Cruzeiro. A nossa nota aqui já admite Elano como técnico do Santos. Eu não estou dizendo que a nota está errada porque ele não é mais técnico do Santos. Não, eu estou dizendo que antes de surgir a informação de que o Cruzeiro atravessou, nós aqui, a nossa produção, estamos admitindo que o Carpini é o técnico do Santos. E essa é a base do meu comentário. Eu vou lançar uma especulação aqui no ar. Se configurada a ida do Carpini para o Cruzeiro, ou até mesmo a permanência dele no Juventude por conta da multa de 1 milhão, e o Elano já está contratado, não poderia o Elano deixar de ser um integrante fixo da comissão técnica e ser, pela sua história no clube, o novo treinador do Santos, em lugar do próprio Carpini, que parece que o negócio está melando? É a reflexão que eu proponho aqui para os nossos ouvintes. O Batista, tem uma outra informação aqui de última hora, eu acho que é muito relevante e importante a gente trazer para o nosso ouvinte aqui. Você sabe que a CBF tem um interventor agora. E o Reinaldo Bastos, presidente da federação, eles entraram em acordo e desistem do plano que envolvia cargos na gestão. Vai ter que acontecer em 30 dias, segundo a própria decisão da Justiça, novas eleições. E o Bastos, que quer participar do processo eleitoral na CBF, não é? E o Perdiz, que é o interventor, eles entendem que nesse cenário inviabilizaria a presença dele como responsável por seleções e pela candidatura do Brasil e a sede de 2027. Enfim, o Edinaldo tentou ir à justiça para conseguir uma liminar. Essa liminar foi negada. Ele recorreu da decisão. Isso, mas foi negada. E a tendência é que em 30 dias não aconteça apreciação. Portanto, provavelmente haverá eleições em 30 dias na CBF, apesar de ter direito o seu Edinaldo, ou paraquedista, tentar a todo custo ir à justiça para conseguir uma liminar. Um abraço pro Roger Williams, narrador esportivo aqui da Rádio Bandeirantes, pelo nosso WhatsApp interno. O CH comentou aqui sobre a NFL. E ele está dizendo aqui que tem 38 milhões de fãs no Brasil. Então, realmente, foi uma grande tacada do Corinthians, hein? Não há dúvida. Só o Miami Dolphins, não é, que é um das franquias da NFL, esse é o principal motivo, talvez, porque tem o Miami Dolphins um número gigantesco de fãs aqui no Brasil. É um negócio, isso aí é uma máquina de fazer dinheiro. E o Corinthians, repito, o Corinthians saiu na frente de todo mundo e meteu um golaço, o gol no ângulo do Corinthians. Ouvinte no ar, mensagem de áudio 19 e 18. Noite, Batista, Tigrão, CH. Eu fui todos os jogos do Brinco ver o Bugrão esse ano e com certeza Lucão joga pela esquerda e Alan Santos pela direita. O meu querido e competentíssimo Tigrão está errado. Aqui quem fala é Alexandre, do Parque São Quirino. Valeu, bancada. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Escuta o Ortiz, que sabe tudo de Guarani. O Alan Santos jogava na direita e o Lucão na esquerda.
Acho que vocês não assistiram muitos jogos do Guarani esse ano. Liga pro Bolis. Guilherme de Atlanta, Estados Unidos. Abraço pra você. Bom, já que ele pediu, liga pro Bolis então. Exatamente. Roger Williams está chegando aqui. Roger Williams, acabei de falar o nome dele, o cara se materializou aqui na... Negócio impressionante, hein? Falei... Transmissão de pensamento. Não, comentei aqui o recado que você mandou no nosso WhatsApp interno da NFL. Verdade. Boa noite a todos aí, um abraço, satisfação, todo mundo aqui hoje, porque será, né? O que um... 13º, alguma coisa assim vai acontecer. Mas verdade, teve a comitiva lá da Prefeitura de São Paulo acompanhando os managers, né, da NFL para a tentativa de trazer aqui para o Brasil. Felizmente em Dallas hoje foi assinado, né? 38 milhões de fãs tem a NFL aqui no Brasil. Impressionante, cara. É impressionante. Eu concordo com o que disse o CH. Isso vai pegar no Brasil. Vai longe da gente pensar de ter uma liga nacional, mas trazer esse entretenimento para cá pro Brasil vai pegar e muito para nós. E aí, ligou aí pro Bolis ou não? Tá chamando. O ouvinte pediu para ligar pro Bolis. Tomara que ele não fale um palavrão, né? Porque se ele entra no ar e fala um palavrão, vai ficar ruim o negócio, hein? Chamada recusada. O que será que o Bolis estaria fazendo às 19h21? Ele tem 2 filhos, está fazendo o terceiro. Não, isso não, pô. Perguntaram pro Roger Williams, que narrou vários jogos do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Lucão jogava pela esquerda ou pela direita? E o Alan Santos jogava pela esquerda ou pela direita? Lucão pela direita e Alan Santos pela esquerda. Tá aí, ó. Você tá concordando com o Tigrão e o CH. Sabe o que acontece, Batista? Às vezes havia uma inversão, a gente pode se enganar também. Eu tenho muita facilidade com essa leitura de jogo. Hoje não se guarda muito posição, né? Como o Ortiz tem também, né? O CH tem, todos nós aqui trabalhamos com isso. Agora, podemos cometer um equívoco, porque há uma movimentação muito grande entre os zagueiros. Eu trabalhei em vários jogos do Guarani, e eu estou descrevendo um lance aqui, onde estavam os dois em campo, e onde o Lucão errou o bote, saiu o gol, aliás, o gol que deu a vitória para a equipe do ABC, uma vitória desastrosa, surpreendente até, e o Lucão deu um carrinho como zagueiro central, lá direito. Agora, essa movimentação é muito intenso, predominantemente foi o contrário, tá bom, se nós cometemos um engano aqui, problema zero. Parabéns àqueles que inclusive nos ajudam aqui, de vez em quando a gente erra também, aliás, a gente erra sempre. Né? E se houve um equívoco, mas eu estou dando um lance real aqui do Lucão do lado direito. Olha, eu vou falar dos jogos, né, que eu narrei do Guarani. Eu costumo, o Tigrão me acompanha desde os anos 9 a.C. Quando a Hebe Camargo era virgem. E ele sabe como é que eu anoto a escalação. Então coloco goleiro, os jogadores de defesa, começando pelo lateral direito, o zagueiro central, o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Isso, é a linha de 4. Então, na minha mente, nessa anotação, está o Alan Santos pela direita. Então, eu vim anotando, né? Pegorari, número 1. 13, Diogo Matheus. 12, Alan Santos. 3, Lucão e Mike, né? 6. Normalmente era o Mike que estava jogando. Acho que nem é 6. Número 6. É 6. Mike é 6. Então, na minha mente, está o Lucão como quarto zagueiro. Tá certo. E o Alan Santos como zagueiro central. Eu acho que dentro da movimentação da partida, dentro do dinamismo que é o jogo de futebol, a gente pode de vez em quando cometer um equívoco. Dificilmente eu cometo. E se cometi, tá tudo certo, tudo em casa. Não tem problema zero. É uma pena que a gente não vai poder visualizar, provavelmente não vamos vê-los juntos mais em ação, pelo menos no Guarani. Mas se eu cometi um ato falho aqui, me desculpa e vamos em frente.
Não, essa conversa começou por causa do Ryan, né? Que é canhoto, joga do lado esquerdo e aí... O Ryan, tipicamente, é o quarto zagueiro. Né? Então ele... Você quer ver um outro exemplo? Uma coisa que a gente viu aí várias vezes na Ponte. O Fábio Sanches, dependendo do companheiro de zaga dele, ele jogava de um lado. Então, seu companheiro de zaga, veja bem, agora eu tô colocando aqui, né, sem querer valorizar excessivamente uma observação, porque não é nosso feitio aqui, o ouvinte, em muitas das vezes, enxerga melhor do que a gente. Mas eu vou dar um exemplo aqui desse dinamismo que eu acabei de colocar. O Fábio Sanches, quando jogava com o Matheus Silva, o Fábio Sanches jogava do lado esquerdo, e é destro. E, inclusive, eu sempre disse aqui, olha, ele é destro, mas ele joga melhor do lado esquerdo, ele se adapta melhor. Aí, contunde o Matheus Silva. Meu Deus, e agora? Quem vem? É esse, é aquele outro? É o Tiagão? Ninguém falava de Castro ainda. É o Edson. Quem é que vem? Aí, num determinado momento, houve uma opção, não sei se do Pintado ou já com o João, acho que o Pintado. Vem aquele zagueiro canhoto que estava aí, Kaique. Tomás Kaique. Pô, pera um pouquinho, mas Tomás Kaique vai formar zaga com quem? Com o Fábio Sanches. O que o treinador fazia? Fábio Sanches, que é destro, mas joga do lado esquerdo, com o Tomás Kaique ele vai jogar do lado direito. E vai o Tomás Kaique, que é canhoto nato, do lado esquerdo. Então isso é muito comum dentro do futebol, essa inversão. Esse predominantemente foi quadro zagueiro Lucão, tá tudo certo. Obrigado aí pela correção. Ouvinte no ar. Amigos da Bandeirantes, Mário Passi, Bugrino, de São Paulo. Aí só para contribuir com essa discussão, talvez pode ter tido alguma exceção, alguma inversão, mas para mim também o Alan Santos eu sempre vi jogar do lado direito e o Lucão da esquerda. Isso, claro, quando os dois estão juntos. Da último jogo que eu tenho uma memória bem clara do Alan Santos, por exemplo, na direita, foi naquele que ele foi expulso contra o Londrina. O lance de expulsão foi bem na direita, inclusive. Não só isso, mas vários outros jogos, tá? Assim, de novo, foi como o Tigrão falou, e às vezes pode ter tido uma inversão e tá pegando alguém no contrapé, ou até por lesão, e às vezes um foi para o outro lado, mas, ao meu ver, assim, Alan Santos direito e Lucão esquerda. Parece que tá Joia? claro, né? Um grande abraço a todos. Oi. Parece que está claro o negócio aí, e dentro do dinamismo, mas predominantemente está dando, sim, essa opinião muito mais consistente do Alan na direita e o Lucão na esquerda, e volto a dizer, está tudo certo. E agora na lata. Responde na lata. Comentaristas respondem na lata. Na sua opinião, qual o maior goleiro da história do Palmeiras, hein, Tigrão? Emerson Leão. E para você, CH? Leão. Entre os adversários das equipes brasileiras em finais do Mundial de Clubes, qual o mais difícil, considerando a partir de 2005 e também colocando o Manchester City nesse ano? Liverpool, 2005. Barcelona, 2006. Barcelona, 2011. Chelsea, 2012. Real Madrid, 2017. Liverpool, 2019. Chelsea, 2021. Ou Manchester City, em 2023, CH. Barcelona 2011. E para você, Tigrão? Sem dúvida. Esse time aí meteu 4 no Santos e depois passeou, né? Se força, teria feito 8, 9 e o Neymar ainda no Santos. Sem dúvida nenhuma, aliás, foi um chocolate mesmo. Barcelona 2011. Eu sigo com você, Tigrão. Qual o goleiro que mais defesas tem de pênaltis na história? Qual o goleiro que mais defendeu pênaltis na história? Mas no Brasil ou no mundo? Acredito que seja no mundo, né? Porque a produção colocou qual o goleiro com mais defesas de pênaltis na história. Então é no mundo, né? O Cássio é um recordista, mas eu acho que eu vou pegar o recorde do futebol brasileiro. Rogério Ceni. E para você, CH? Cláudio Tafarel. Vamos à resposta correta.
Rogério Ceni, 51 pênaltis defendidos. Na segunda colocação, Randonovic, 43. Tá no mundo, né? Terceiro, Dida, 42. E em quarto, Gianluca Pagliuca, 40. Então, D4, além do número 1, que é o Rogério Ceni, de 4 no mundo tem 2, Rogério Ceni e Dida. Pois é. Sensacional, hein? Pois é, então veja o tamanho que foi o Rogério Ceni. O que pegou mais pênaltis na história e o maior artilheiro, goleiro artilheiro da história. É coisa impressionante. Despedido Roger Williams, que esteve conosco aqui também no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista. Um abraço para vocês todos aí. Se a gente não se falar mais, eu e os ouvintes aqui da Bandeirantes, uma ótima festa para todos aí, Natal, Réveillon, que 2024 seja maravilhoso para todos. Porque agora não tem jogo mais, né? Então só Copa São Paulo. Só copinha. Só copinha. Verdade. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aqueles que a mensagem não foi pro ar, mas muito obrigado mesmo assim. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu! Tchau! Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band